Estamos começando mais um episódio do Café com Neurônio, com um convidado incrível, mas antes de apresentar meu convidado principal, eu quero convidar ela, minha coringa, que está aqui novamente, aparece de vez em quando, é quase uma entidade inteligente do programa, que é a psicóloga e amiga Sandra Piorozan. Aê! Falei certo o nome? Entidade achei já forte essa daí. Acertou, Piorozan. Piorozan. Isso aí. Que ela chegou aqui chiquíssima, chiquérrima deveria ser, né, com um vestido longo, mas depois ela mostrou que na verdade era uma blusa velha, o que demonstrou pouca importância no programa, Não, ou isso, desapego. né? Isso é, na verdade, você fica à vontade, aí você põe as roupas mais Eu confortáveis. sabia que você ia dar essa volta maravilhosa. Né? E o nosso convidado principal é ele que vamos dessovar aqui, que é o grande Igor Dudek, que além de multifuncional é instrutor de Krav Maga. Obrigado. Dá um oi pra galera, Igor. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Depende de qual horário que o pessoal está escutando. Exatamente. Sejam todos bem-vindos, né, ao podcast e obrigado pelo convite. Bom recebê-lo novamente. Os dois eu já recebi no programa de rádio. E agora que está aqui no YouTube, no Spotify, em várias plataformas com muito mais liberdade, que é o que a gente precisa, né, meu amigo? Vamos liberar o verbo. Vamos falar um pouco sobre o Krav Maga, que é o principal tema que as pessoas, de uma maneira geral, entendem como uma luta inofensiva. Mas antes de explicar a ofensiva ou não, no caso, a diferença de arte marcial para a luta Krav Maga. Por que não é considerado uma arte marcial? Tá. Primeiro que o Krav Maga ele foi construído de maneira diferente, tá? Uma arte marcial, ela é antiga, ela tem, enfim, qualquer que seja a sua origem. No Krav Maga ele foi construído em cima de guerrilha urbana, tá? Desde a Constituição do Estado de Israel, por IME, e foi uma adaptação mecânica do corpo humano para uma solução mais eficiente possível, tá? Então, como uma arte marcial, normalmente, em quase todas elas, ou é olímpica, ou tem um ringue, tem um juiz, tem participantes, tem esportistas, né? E no Krav Maga a gente não tem essa proteção. Krav Maga é literalmente um trabalho, uma filosofia, uma sobrevivência, né? Então, quando a gente pensa em Krav Maga, a gente pensa em sair de um local, chegar em outro vivo, independente de qual for, depende por onde eu vou passar, né? Independente de quantos agressores, independente de qual tipo de agressão, né? Essa parte filosófica de defesa pessoal, onde não terá uma outra pessoa que me proteja, não terá um juiz, Não vai ter uma regra. Não tem regra, não tem nada, né? Eu estou na rua, estou atravessando a praça e aparece duas pessoas querendo me assaltar, uma pessoa, ou estou dentro de casa, um tio, um parente, um vizinho surta de alguma maneira e eu preciso me defender. Então, assim, a defesa pessoal, ela é diferente de uma arte marcial justamente por todos esses amplos. Eu preciso me defender. Eu preciso resolver o problema o quanto antes, né? Então, se eu vou ter que ser mais efetivo num golpe, efetivo numa defesa, onde um golpe será o suficiente para um cara de 2 metros de altura, com 150 quilos de puro músculo, caia, não tem problema. Eu tenho 1,5 m, 1,40 m, peso 40 quilos e o golpe vai ser suficiente para eu derrubar um agressor muito maior, ou 2 ou 3, enfim, tanto faz. Então, a qualidade de defesa, a qualidade de movimentos, a finesse, o refinamento, ele não está na parte bonita, né? A gente não tem todo um kata, um trabalho mais corporal, a gente tem um trabalho efetivo. Então, se vem um soco na minha cara, eu defendo aquele soco batendo ao mesmo tempo. Se vem um tapa na minha orelha, eu defendo aquele tapa batendo ao mesmo tempo. Se vem um chute no meio das minhas pernas, eu defendo aquele chute batendo ao mesmo tempo. Então, a defesa e o ataque, ele foi revolucionário na relação arte marcial, defesa pessoal, e isso que transformou o Krav Maga como máxima eficiência de defesa pessoal, né? Que eu não dou chance nenhuma para o agressor quiçá pensar o que está acontecendo. Então, o mínimo movimento possível, com o máximo de ataque possível, ao mesmo tempo.
É isso que eu achei muito rico, porque o senso comum, e quando eu falo senso comum eu me incluo nele, era dessa defesa pessoal muito mais sutil, muito mais de se protegendo, quando na verdade é sempre um contra-ataque. Você nota qualquer tipo de perigo e você vai causar o máximo de letalidade possível, fora um homicídio, obviamente, porque você não tem como saber o que aquele cara faria. Então é melhor que ele fique Inoperante. Inoperante, adorei. Eu gosto das palavras técnicas. Efetivo, não é força? Efetivo, inoperante, eu vou usar mais essa. Deixamos lá o indivíduo inoperante e depois você vai descobrir do que se trata, até porque ele veio te atacar e normalmente não é uma coisa simples, né? Então tem muito relação com uma leitura de inteligência emocional, porque você tenta antecipar aquilo que vai acontecer, né? Porque o ideal não é levar um soco e devolver outro, é você perceber o que vai vir a acontecer, correto? A gente não dá margem. Primeiro, a gente não dá margem para isso acontecer. A gente não deve dar margem, né? Tá bem errado a gente pensar que a gente precisa levar um tapa na cara, um soco, qualquer tipo seja agressão física, para a gente começar a pensar em defesa pessoal, começar a pensar numa resposta, né? A ideia é, se eu tô aqui no outro lado da mesa e você tá um pouco mais revoltado da sua parte. Alteradinho. Vamos ter um vocabulário leve. Alteradinho. Se você levantar, eu não vou ficar sentado. Se você levantar, a resposta vai ser compatível com o seu alteradinho. Com o seu alteradinho. Ficará... Igor, então é certo afirmar que o Krav Maga, isso. Você também, de alguma forma, desenvolve a tua capacidade perceptiva. Totalmente. Ai, que bacana. Totalmente. Assim, a gente trabalha, na verdade, com observação. Defesa pessoal, a gente trabalha com um leque muito grande em relação a físico, mental e emocional. Tá? Você como psicóloga consegue até compreender você tem que ter bastante. Um gerenciamento emocional para ter para também pensar ali nos golpes, né? Porque normalmente quando o outro está alterado, isso, se eu não tiver também um gerenciamento das minhas emoções, eu também posso sofrer alteração emocional. Sim. E aí não vou ver quase nada também, né? Você, não sei se conhece aquele túnel, fechou, teto preto, eu não vi nada e aconteceu. No fundo, quanto mais treinado você está, menos nervoso você fica em qualquer tipo de situação, tá? Até porque fica mais autoconfiante. Muito mais. A gente trabalha a parte de medo, muito importante. Que legal. O medo, ele deixa o ser humano vivo, né? Isso é natural, fisiológico, natural do ser humano. Quem não tem medo, morre antes. Mas a ideia eu falo que é maluco, né? Trabalhar o medo. Mesmo com o medo, eu enfrento aquele problema. Mesmo com o problema, eu enfrento ele. Eu soluciono ele. Então, a ideia de trabalhar a parte emocional, a parte psicológica, a parte física e a parte técnica do aluno como um único sistema, um conjunto dá realmente a resposta para que uma criança de 12 anos, um adolescente de 14, uma menina de 20 com 1,50 m tenham realmente condições de se defender em relação a qualquer tipo de agressor. Tá? É tipo Davi e Golias. Tipo Davi e Golias. Muito bom. Um problema enorme em relação à defesa pessoal, a gente escutar, a gente não pode, a gente não consegue, a gente não deve. A gente pode, a gente deve e a gente consegue, na verdade. Né? Você empodera o indivíduo com certeza. Para que ele enfrente as dificuldades e obstáculos. Bem legal. Com certeza. E usar da melhor maneira a sua ferramenta, que é o teu corpo, né? Porque quando a gente fala do teto preto, por exemplo, é quando a sua emoção colapsa. Só que ao colapsar da emoção tem relação com o nosso medo, que é a adrenalina, que é a parte boa. Sim. Daí deduz o quê? Com a tranquilidade de saber como levar aquilo, eu aproveito a adrenalina a meu favor. Isso. Sem ter o teto preto de agir com inconsequência. Nessa linha, mais ou menos, que, né? Na verdade, não deixa de sentir o medo, né? Não Mas deixa. você consegue gerenciar esse medo. Porque o medo é um estado de alerta, sim, então, né? Então a adrenalina é um empurrão. Aí eu deduzo que com a o medo, na verdade, tranquilidade... prepara o teu corpo para se defender, para correr, para fugir, né? Tanto que... Ele fica muito mais potente. Porque o medo é o primário, a questão é o secundário. Então, se você tem uma ferramenta que é o seu próprio corpo ou conhecimento, você usa o medo como um impulso e age de determinada forma. No caso da adrenalina... E a pessoa que não sabe o que fazer é exatamente o contrário. O medo, adrenalina, que eu vou fazer, ai meu Deus. Mas é que normalmente é bem isso que acontece. É na insegurança, é na falta de confiança que as emoções nos dominam. Nesse caso, você já está instrumentalizado ali, você já tem conhecimento do que fazer, por isso que você consegue gerenciar. Isso, assim, como a gente trabalha a parte emocional e psicológica do aluno, a ideia é que ele não paralise
frente ao medo. Como é que você, quando você fala assim, a gente trabalha a parte emocional, me explica o que vocês costumam fazer? Tá. Que eu Primeiro, fiquei como é que a gente curiosa. faz a parte da aula? A gente faz uma preparação, um aquecimento, uma preparação física do corpo para ele não se lesionar, tá? Tá. Quando passa isso, a gente parte para a parte de técnica, tá? Então a gente tem qualquer que seja a matéria, qualquer que seja a agressão e o treino para aquela defesa via simulações, Ah, tá? tá. Então é uma simulação o mais próximo da real com segurança do aluno. Então se a gente vai treinar um soco na cara, a gente pode usar instrumentos que permitam que o aluno, com vontade, com técnica, com dedicação, fique o mais próximo possível do real de socar no rosto de alguém. Essa didática, ela permite que o aluno, mesmo ele... Eu não falo para assim, vou trabalhar a tua parte emocional, vou trabalhar a tua parte psicológica. Ela já está intrínseca Entendi. no treino. Ela já está intrínseca no todo o trabalho do planejamento de aula do instrutor. Sim. Tá? A gente tem todo um trabalho tintim por tintim que segue uma ideologia, segue uma ideia, segue um padrão, segue Tem uma estrutura. uma estrutura. E a parte emocional e psicológica naturalmente Sim. acontece. Tá? Sim. Alunos respondem de maneiras diferentes. O papel nosso, de instrutor, é levar cada aluno da melhor maneira possível. Legal. E aí entra um ponto importante que é a qualidade do instrutor, né? Porque genial. é isso que eu queria dizer. A gente tem um medo e a questão é como trabalhar com esse medo. Então, por mais que a pessoa tenha o conhecimento, tem que ter a prática. Aí a prática entra no ponto que eu acho maravilhoso dessa luta, que é a inteligência emocional para lidar com aquilo. Porque, como você disse, tem alunos que travam. Uhum. E tem relação não só com o despreparo, muitas vezes, com o despreparo do instrutor dele. Correto? Que aí qualifica a sua mão de obra. Que é você saber trabalhar o mental dele de maneira intrínseca, né? Tá. Em relação a nós, né, da Federação Sul-Americana de Krav Maga, a gente tem uma constituição do instrutor muito bem trabalhada. Tá? Qualquer instrutor da federação, ele precisa estar, já ser graduado em alguma Da federação, faculdade, né? Da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Vamos frisar nisso. Aham. Eu não falo em relação às outras federações porque não faço parte delas. Tá? E tem várias escolas por aí que Várias não tem escolas. gente preparada nesse sentido, né? Eu vou explicar como é que a gente faz a parte de preparo do instrutor da federação. Se o ouvinte quiser saber mais sobre qualquer outra escola, basta perguntar como é que o instrutor foi formado. Uhum. Ótimo. Então, assim, basicamente, você botaria qualquer tipo de risco na sua mão por alguém que fez um curso de final de semana? A sua vida está em risco. Né? Então, a pessoa fez um curso de final de semana, fez um curso de uma semana, curso de um mês. Cara, ninguém Sim. aprende em um mês o que é realmente necessário para dar para outra pessoa a condição de sobrevivência. Porque não é um condicionamento físico, não é um treino para você gastar energia, né? Então, assim, a gente prepara qualquer aluno. Sim. Gordo, magro, alto, baixo, menina, menino, enfim, com limitações físicas. A ideia é, eu, como Igor, como instrutor da Federação Sul-Americana de Krav Maga, eu tenho que ter uma graduação. Eu passo por fisiologia, anatomia, nutrição, Sim. filosofia, didática, prática, treino. Eu tenho prova de exame físico para realmente passar no exame físico e fazer parte, quiçá, do curso de instrutor. Tem a parte psicológica, com aqueles testes psicológicos, Teste psicológico. para saber se o instrutor tem a condição psicológica de Sim. ensinar, né? A parte didática, a gente passa um ano, mais de 400 horas Que legal. como curso, quase uma pós-graduação. Finalizando, a gente tem uma entrega de monografia, tem uma entrega de trabalho. A gente realmente faz um trabalho. É uma formação mesmo. É uma formação. Uhum. Então, a diferença é essa. Eu tenho psicologia, eu tenho estudo de medo, eu tenho estudo de adrenalina, Sim. eu tenho toda essa parte de estudo e o instrutor ele é incentivado pela federação, pelo Grão-Mescob, a continuar estudando, a continuar trabalhando, a continuar se aprimorando. A gente tem, eu não sei quando que vai ao ar isso, mas semana que vem eu estou indo para um seminário que todo ano tem dos instrutores. A gente passa lá horas e horas com acompanhamento dele, treinando, corrigindo detalhes, porque ninguém é perfeito. Sim. E o Grão-Mestre ele consegue realmente olhar pra gente e falar assim, melhora isso, olha, melhora aquilo. Então, o cara é genial. Que legal. Ele é, assim, surreal.
E é comum, se você olha para ele, ele é magro, 1,75 m, 1,80 m, não tenho certeza. Longe do estereótipo machão, né? Longe. Assim, você Ótimo. pega, olha na rua por ele, você não dá nada. Mas sem brincadeira. Eu não tenho a prepotência de pensar em fazer alguma coisa, porque com certeza eu já vou ter sumido da face da terra. Ficado inoperante. Teria ficado inoperante, só de pensar. Então, assim, é surreal quando você pensa que alguém comum tem realmente a condição de se defender contra qualquer agressão. Que legal. Isso é surreal. Igor, o que significa Krav Maga? Não tem uma definição, Uma tradução literal. Sim. O mais próximo seria combate corpo a corpo, defesa corpo a corpo. Que é tá? legal. Por conta disso, o mestre não alterou o nome quando veio para o Brasil em 1990. Tá? Quando que surgiu? Porque se surgiu para a gente sobreviver neste mundo, ela é mais contemporânea do que as artes marciais. Isso. O Estado de Israel foi criado na década de 40. Uhum. O IME, que foi quem criou, ele teve todo um preparo anterior com boxe, com luta greco-romana. Ele teve acesso a técnicas policiais com o pai dele. E vendo os movimentos do pai, vendo as agressões que o povo judaico sofria, as agressões na época de Hitler e tudo mais, né? Nazismo. Ele acabava assim, como é que sobrevive? Como eu saio daquilo? Porque tem histórias, mas uma delas que é muito legal, assim, IME, mais alguns poucos colegas, na frente do bairro judaico, contra centenas de pessoas. E existe o documento de que, assim, eu só tinha tempo para dar um golpe em cada agressor. Então... Tinha que ser certeiro. Tem que ser certeiro. Tem que ser... Que entra na qualidade do golpe efetivo de hoje em dia. Sim. É um trabalho de décadas e décadas. É um trabalho de décadas e décadas. Então, assim, ele teve um refinamento na parte militar, na Constituição do Estado de Israel. Em 60 foi liberado para o público civil. Aí o grão-mestre Kolbe começou a treinar quando era civil, desde os 3 anos de idade, 4 anos. Veio para a década de 90 para cá, então a gente tem a 1990, não lembro, recordo se acho que é janeiro, mas década de 90, chegou para a América Latina com o grão-mestre Kolbe no Rio de Janeiro. Então, assim, no Paraná, a gente tem desde 97 com o professor Gerson Medlener, né? Ele hoje é o único faixa preta que a gente tem aqui no estado. A gente tem... Aí logo em seguida vem a faixa marrom, que a gente também mais... então tem as graduações também? Tem, mas aí marrom a gente tem mais três só, então assim, é demorado. Quantas graduações? São 7 graduações, branca, amarela, branca a gente não usa faixa, tá? Mas assim, branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom e preto. Mas vocês têm uniforme também? Temos um uniforme que é todo branco, legal. via padrão com o IME, né? Padrão Israel, que veio desde a origem. E a gente não altera qualquer tipo de técnica, a gente não altera qualquer tipo de vestimenta. No fundo, a faixa ela só existe para padronização de ensino. Tá? Eu tenho acesso às matérias anteriores e à matéria da minha graduação. Então, basicamente, é uma separação de blocos de matéria. Tá? Não quer dizer que um seja melhor que o outro. Quer dizer que treinou mais, quer dizer que teve todo um trabalho... já foi trabalhado anteriormente. Então, essa dificuldade por se formar faixas pretas, essa dificuldade de se formar faixas marrons, enfim, qualquer graduação, é porque realmente aquela pessoa está preparada com toda que tem a constância ali para ela chegar até a preta, né? Tem anos e anos e anos de preparo. Normalmente, quanto tempo até chegar uma preta? Olha... Você qual faixa, Igor? Eu tô na azul ainda. Azul é qual? Azul é... branca, amarela, laranja, verde, azul. Azul é 5ª faixa. Nossa. Anterior a marrom. Anterior a marrom. Talvez eu e outros instrutores vamos a exame no ano que vem, 2022. Se não for, vai em 2023. A gente só vai quando estiver preparado. Tá. Então vai vendo a evolução do aluno e daí... Não tem tempo, assim, tem tempo mínimo, mas tem o mínimo necessário para se graduar. Mas quando a gente
entra no treino normal, faixa branca é louco para fazer Sim. exame de Mostrar faixa, serviço. mostrar serviço. Ah, Quero sair da branca, meu. quero sair da branca. Ninguém quer ficar na branca, Na né? amarela, a mesma coisa, mas você já começa a entender que defesa pessoal não significa faixa. Sim. Aí você cai na laranja, cara, na laranja você cai não é num abismo. Demora 10 anos para você sair da laranja. Exige muito. Sim. Da laranja para verde exige muito. Muito, muito, muito. A parte emocional, a parte psicológica. Aí da verde para azul, trabalha arma de fogo, trabalha a faca, a gente trabalha outras agressões que deixam de ser Só corpo a corpo Só e tem corpo a ferramentas. tem Caramba. instrumentos, tem armas, tem todo o trabalho. Então na quarta faixa que você começa a lidar com arma de fogo, por exemplo. Sim. Porque pensa assim, eu posso realmente te ensinar a técnica agora para você sair de uma arma de fogo. Uhum. Não tem problema nenhum para mim. Mas você tem condição de fazer isso? Não. Você tem a parte emocional, É o básico do Parte conhecimento, física. é a base, eu não tenho base. a parte técnica. Você tem o emocional de chegar na frente de uma arma de fogo, saber que aquele tiro vai sair e que se você não sair da frente da bala o suficiente rápido, você vai levar aquele tiro. E isso vai passar na tua cabeça assim, ó, no estralar de dedos. Então, E é muito delicado. Esses dias me ligaram dizendo que tinham sequestrado meu filho. Essas trotes que passam. Mas, gente, vou te falar. O pessoal da cadeia sempre tem crédito, né? Impressionante. Hein, mas eu vou te falar, dá um gelo mesmo. É Dá uma horrível. coisa horrorosa. E ele falava assim, vou dar um tiro, tal, tal, tal. E falava o nome do meu filho. Gente, Ele acertou o nome? eu falei, né? Quando eu escutei Ah, a voz lá, eu me entreguei, né? Eu falo. Aí depois eu falei, cara, tá meio estranho. Mas a sensação, ela é horrorosa. Eu sentei e aquilo veio. Aí você imagina você vivenciando isso. Deixa eu te perguntar, vocês atendem muitas pessoas que passaram por situações de trauma, ou normalmente as pessoas, trauma que eu digo é sequestro ou assalto, ou vocês pegam pessoas que vivem em contexto, enfim, qual que é o público normalmente que procura a Krav Maga? o público não é um público, comumente não é um público que realiza outras artes marciais. Sim. Tá? É um público que é o médico, o advogado, o jardineiro, Profissionais o motoboy, normais. qualquer pessoa que já passou, normalmente, ou já passou, no caso de mulheres, infelizmente, elas estão mais Alvo, suscetíveis, mais alvo, por conta de educação, por conta de um monte de Zé Mané aí que acha que tem Sim. direito de qualquer coisa. E E a gente é alvo mesmo. e meu sonho, eu falo para os alunos, eu falo assim, olha, na minha turma vocês podem bater à vontade. Podem bater à vontade, porque eles não sabem, você não sabe o que está batendo, mas eles sabem que você apanhou. Né? A ideia é realmente dar condição de se defender. Então, a grande maioria das mulheres, elas escutam a vida inteira que elas não têm condição de se defender contra um homem. Sim. Mas elas têm plena consciência. Aí eu acredito que em cima até dessa repetição em cima das mulheres, elas devem chegar com um determinado bloqueio, né? Sim. Pra conseguir dar o golpe. É muito difícil. Elas, tecnicamente, elas são melhores que os homens. Aham. Tá? É que a mulher é mais observadora já, por natureza, Ela e detalhista. mais né? refinada. Aham. Tá? É. Até porque ela precisa mais da técnica para sair. O Aham. homem, ele é mais grosso, mais A oco. força, né? Ele tem, naturalmente, fisiologicamente, tem mais força. Sim. Aham. Então, quando a gente trabalha as mulheres, elas demoram um pouco mais a parte emocional e psicológica. Pra desbloquear, né? Vai desbloquear. Mas, cara, não é que elas desbloqueiam, assim, Nossa, Igor, lindo, maravilhoso. Eu estou pensando a importância desse tipo de técnica, principalmente, hoje a gente vê muitos casos de violência doméstica, né? Uhum. De situações de dentro de casa, né? Quem viveu uma relação abusiva sabe o quanto é delicado mesmo, o quanto paralisa, e que se você tiver um pouco mais de conhecimento de si, né, da tua potência, né, porque na verdade você descobre uma potência aí, né, a capacidade que bem socialmente não é alimentado. E fisicamente é delicado mesmo, né, porque se eu não tiver técnica nenhuma, não tem como eu enfrentar um homem grande, né, e enfim, e alterado ainda, né. Não, e fora essa questão do homem grande que tem bastante, a gente sabe que a grande maioria dos chama de abusadores, eles são muito mais covardes do que fortes, né? Sim. Sim. Então, às vezes é um cara que nem teria mais força do que aquela mulher, mas ela não tem condições até psicológicas, até de moral de bater em você de uma maneira. Então é esse despreparo que ajuda de ter o preparo. Primeiro já elimina uma boa parte que são os covardes, que sabe, se aquela lá sabe se defender, eu não vou nela. Eles são muito covardes. E aí o que acontece? Você já corta uma boa parte dessas pessoas, aí só sobra o grandão que realmente quer medir força, né? Assim, tem perfis, tá? Primeiro a gente trabalha o aluno para ele deixar de ser vítima. Ah, Tá? legal. Ele tem um perfil de vítima, ele tem uma personalidade de vítima. Ele anda na rua, mexendo no celular, olhando para baixo,
mas ele não escreve uma palavra e olha para frente. Ele não escreve uma palavra e olha para o lado. Ele escreve um texto, ele vê todo o perfil do Instagram dele há 3 dias. Sim. Ele olha para frente, no máximo para atravessar a rua, quando não olha para frente. Quando não olha. Eu digo homem e mulher, tá? Tanto Se torna faz. vulnerável. Vulnerável. Mulheres, elas andam com muito mais medo na rua, porque realmente elas são muito mais alvo. Tá? E mulher sempre tá com aquela bolsona lá, cheia de coisa também. Que pode dar uma bolsada. Né? Que pode dar uma bolsada, Olha. pode usar como instrumento. A defesa pessoal não quer dizer que você vai pegar uma faca, uma arma de fogo, ou fechar a mão e dar na cara de alguém. Você pode usar qualquer coisa para se defender. Então, assim, você usa objetos, um celular, uma caneta, uma cadeira, qualquer coisa. Né? Então, a gente deixa de ser vítima. Os alunos deixam de ser Sim. vítima no começo. Então, como que eles deixam de ser vítima? Primeiro, eles vão olhar para a rua, eles vão estar muito mais atentos. Então, se você olha para um cara que está numa iminência, talvez, de te assaltar, uma coisa assim, você olha para ele, ele perde a efeito surpresa. Se ele perde efeito surpresa, ele não tem mais quase nada. Ou ele vai te enfrentar, que ele também está com tanto medo quanto você, assaltante Sim. tem tanto medo quanto você. Tá na adrenalina Tá na ali adrenalina. também, né? Então, assim, ele tá com medo de ser pego, tá com medo de resposta, tá com medo de um monte de coisa. E você evita, porque você olhou pra ele. Uhum. Deu uma boa noite, que talvez fosse um assaltante. Boa noite. Eu cumprimento todo mundo também. Eu Cara. ando aqui no centro, boa noite, tudo bem? E é eu dou oi genial pra isso, todo mundo. porque é o que eu falo pra Sara, né? Porque ela anda muito no centro, minha mulher. E eu falo pra ela cumprimentar, porque é uma maneira de inibir, porque eles são sempre esperando o vacilo. Uhum. Ele quer chegar perto, ele vai dar um oi pra você, pedir um dinheiro, ele vai perceber que você vai se encolhendo, ele vai chegando mais perto, às vezes você mesmo vai pro escuro Testando a e vulnerabilidade. vai te testando, exatamente, é muito escroto. Então, assim, isso muda. Então, ele Sim. fica muito menos suscetível, né? A postura, né? Postura. A parte de família aí é um pouco mais complicada, Sim. né? Quando você trabalha agressões familiares, agressões dentro de nichos bem peculiares, Sim. digo assim, tipo trabalho, Aham. onde você tem medo às vezes de perder o emprego e não responde a um chefe que está fazendo besteira, coisa assim. Eu, Igor, prefiro falar assim, responde, resolve o problema, sai do emprego, porque você Sim. merece muito melhor, merece muito mais do que aquilo. Se você está num relacionamento abusivo, pode ser emocional, pode ser psicológico, pode ser o cara querer controlar como é que você se veste, pode ser o cara querendo controlar o que você pensa, o que você come, o que você bebe. Isso é surreal. Sim. Isso é 1300. Tá A gente muito... não pode e pensar existe nisso demais, né? Existe muito. Tem- Né? É Hoje que, a na gente só- verdade, quando você está numa relação abusiva, a tendência é o homem, o abusador, né? Não vou colocar o homem, porque o abusador colocar a pessoa numa posição de que você é incapaz de sair, né? De que você é incapaz de conquistar alguma coisa, que de você que é eu vou te culpado. perseguir. Total, né? que Sempre você é culpa. culpado do outro. E assim, se instala essa insegurança, né? Esse medo. E aí, quando você também se sente empoderado, né? Quando você se sente capaz, isso não tem mais tanta força, né? Por isso até que me veio. E eu acredito também que, obviamente, além da ferramenta física vamos falar da mulher agora, ela aprende, também tem a relação da autoestima dela, né? Eu deduzo que muitas vezes ela não precisa nem contar pra alguém que ela faz Krav Maga, porque a postura dela já é outra, a leitura emocional dela já é outra, de estar bem consigo mesma e saber que pra acontecer alguma coisa vai ter que ser alguém muito bom e ela vai descobrir a quantidade de cara bosta que tem por aí. Não precisa de muita coisa, né? Assim, tem uma aluna que ela tá na laranja, acho, na verde, não me recordo. Qual é o nome dela? Mônica. Mônica. Até onde eu saiba, quando ela começou o Krav Maga por ser assaltada com frequência, tá? Ela não tem físico para muita coisa. Ela é baixa, relativamente baixa e magrinha, tá? Mas hoje ela tá indo para faixa verde. Ela tá pronta. Ela fecha a mão e dá na cara, sem dó, sem piedade. Assim, é muito legal que ela deixou de ser assaltada. Ela anda com postura. Sim. Ela Levanta, levanta. O rosto, encara mesmo. Tem o cara lá que já falei da Esther lá da última vez. Mas, cara, a Esther tem 1,40 m. Olha O que Cristiano legal. foi pegar no cabelo dela, mandou o Cristiano em meio segundo pro chão. Não, conta em detalhes, foi na rádio, conta em detalhes na que é rádio. legal essa história. É assim,
a gente trabalha um exercício que chama roda, uma coisa assim. E ela está no meio e ela sofre vários tipos de agressões, tá? Simulações de agressões de diferentes agressores de qualquer tipo de situação. E esse Cristiano pegou o cabelo dela. Simples, pegou, esticou a mão e pegou o cabelo dela. Não deu meio segundo, a gente só escutou, a gente estava treinando do outro lado do tatame, fez com mas alto, assim, todos os homens na sala fizeram o mesmo parte física. Todos eles levaram a mão. A gente reconhece esse som. Para nós é muito específico. Todos os homens, porque foi perfeito. Ela controlou a mão do Cristiano, chutou o meio das pernas e mandou ele de cara pro chão. Que legal. Então, assim, ela tem 1,50 m, magrinha. Tá indo pra faixa verde também. Então, essa condição de alguém com meio metro a mais que você cai, igual. Você não precisa ter força para acertar o meio das pernas de alguém. Sim, mas tem que ser ágil. Tem que saber. Agilidade deve ser uma coisa que se desenvolve, então, Sim, Krav bastante. Maga. Agilidade. Visão periférica. A gente não trabalha com legal. foco, a gente trabalha com visão de tudo. Olha, então, assim, eu tô olhando para você, tô olhando pro Pedrada, tô olhando pro pessoal de produção. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter condição disso. Eu tô olhando para você, mas eu tô vendo no espelho da janela como é que ele tá trabalhando lá na produção. Ele tava tirando foto, o Igor tá falando com você e se ajeitando porque ele sabia que a foto tava sendo tirada atrás dele. Cara, é demais. Eu vi que você se arrumou. Mas atrás você não enxerga, né? Não, a gente não tem, mas assim, a gente vai aumentando, né? Porra. Infelizmente, É o olho que tem atrás, né? O olho que tem atrás não funciona assim. não dá certo. Mas eu acho muito legal porque, por exemplo, eu trabalho com empresas, né? E eu trabalho muito com lideranças. E uma das coisas que eu falo é justamente isso, tua capacidade perceptiva. Né? E tem gente que realmente não percebe, né? Não percebe que a pessoa está cabisbaixa, não percebe que a pessoa está nervosa. E isso é algo fundamental. Imagina para a defesa, né? Você perceber a alteração. Você sabe que quando eu lembrei de uma situação, quando eu era mais nova, eu sou uma pessoa já mais velha do que vocês, né? Mas então a minha época tinha muita briga quando a gente saía, bar e tal. Hoje em dia eu não vejo mais tanto, hoje que aumentaram as seguranças, né? Enfim. Mas naquela minha época, quando começava a briga, eu já tinha pago, estava lá fora. As meninas falavam, Sandra, como é que... Gente, eu já vi os dois se encarando, eu já saí. Então, assim, eu estou sempre ligadona, né? Porque esse é o tipo de coisa. Você tem que estar observando também a dinâmica de onde você está, né? Você não olha daqui 2 passos. Você olha daqui 2 quadras. Você não olha daqui 1 minuto. Você olha daqui 1 hora. A ideia é... Antecipar. Antecipar. Se você antecipar qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de situação, você está preparado. Então, se eu estou na rua, ou num bar, ou em qualquer que seja local, e vejo que estou numa iminência, talvez, de ser alvo de algum tipo de agressão, ou que vai sobrar para mim. Estou no meio do restaurante e a mesa do lado está alterada. Se eu responder com antecipação, eu evito. Evita. Sai da cena. E o objetivo não é chegar inteiro em casa, vivo em casa? Então, chego em casa, vivo. Não quer dizer que eu preciso bater em alguém. Sim. Quer dizer que eu antecipei e resolvi antes de mais qualquer coisa, né? Então tá bem certo, tá bem claro esse ponto. E eu acho praticamente divertido, tá? Essa parte de a gente começar a olhar diferente. O Pedrada até deu risada, falei, pô, ele viu que eu me mexi pra foto. Mas uma coisa até engraçada é que a gente também não relaxa tanto assim, tá? Eu ando na rua, eu não consigo andar 100% relaxado. Digamos, ignorando as coisas. No momento que você sabe, no momento que você tem consciência de algo, você deixa de ignorar aquilo. Ignorância é um problema, né? Sim. A gente está num mar de ignorância aí nesses últimos tempos. Mas qualquer sentido, né? Qualquer sentido. Mas é bem problemático a ignorância. Ou a gente ignorar o conhecimento real. Eu, Igor, sei me defender. Legal. Por que eu vou ignorar o fato de eu saber me defender? Por que eu vou ignorar o fato de eu saber andar na rua? Como é que eu me comporto na rua ignorando tudo que eu já sei? Tudo que eu já me preparei? Não tem como. Então, quando você tem consciência de algo, né? Treinar algo, estudar algo, não quer dizer que você tenha consciência daquilo. Então, quando eu tenho consciência de que eu me defendo, não quer dizer que eu vou ignorar o colega do meu lado, eu estou andando na rua, eu vou ficar bem louco, estriquinado, fechando a mão e querendo bater em todo mundo. Não é isso. Mas realmente eu não consigo parar na rua e não olhar para os 4 lados. Para trás, para frente, para os 2 lados. E olhar não em 2 metros, mas olhar em 2 quadras.
Porque lá na frente tá vindo 2 pessoas, ou tá vindo uma pessoa, ou tá vindo 3 pessoas lá atrás. No mínimo, eu sei que tem 2 pessoas. Não quer dizer que sejam agressores, mas quer dizer que são 2 pessoas. Eu sei o que pode vir. A surpresa pode acontecer. Tô andando, o cara tá saindo do meio de um prédio e dá de cara comigo. A resposta tem que ser muito mais rápida se for agressor. Senão, simplesmente desvia. Mas as chances são ínfimas, né? Porque normalmente o cara tá andando, ele nunca tá escondido numa moita. É sempre a regra e a exceção. A exceção, se esse cara é escondido, a regra é o cara que tá andando esperando a boa. Eu sempre falo pra Sara, 90% dos assaltos no centro é vacilo. É vacilo. É vacilo. E o cara tá vendo faz tempo, você tá andando faz uma quadra sem olhar pros lados, com o celularzão aqui. Uhum. Ele tá calculando tudo isso aí, né? Ele já mediu. E é interessante O porque... assaltante é observador, muito, né? Muito, muito. Alguma coisa tem que fazer aqui no Lazarento, né? E assim, eu sou muito grato ao meu pai, né, que me ensinou a jogar xadrez desde cedo, e essa é uma coisa que a gente acaba aplicando pra vida, a questão de tentar calcular algo à frente, de raciocinar qualquer tipo de lance. E aí foi legal com a nossa conversa, que eu reconheci muita coisa que eu faço de forma intuitiva. Então eu imagino a questão de treinamento de quem tá fazendo. Mas, por exemplo, sempre tá vendo um cara muito à frente, mas sem encanar, só que tô sempre atento. Não é encanar. A diferença é o quê? Se tá vindo, você tá muito mais bem preparado. Eu tenho que antecipar raciocínio. Então, por exemplo, tá vindo mais ou menos eu atravesso, tranquilo. Porque não tem por que ele atravessar. Sim. E se a ideia dele é vir atacar um casal, eu dou sempre a parte do casal, porque sozinho não acontece nada. Ele vai ter que atravessar. Ele já agiu de forma estranha. Uhum. E dificilmente faz isso. Atravessou, você faz mais uma vez de novo, já sabe, B.O., sai fora. Já fugi de uns 4 assaltos que eu percebi que a moto ia desacelerar perto de mim. Pelo comportamento dos caras na moto. Acontece. Porque é sempre padrão. essa questão da visão periférica. E isso que eu acho maravilhoso. É uma luta muito inteligente, que é a questão física. Mas se você usar o seu intelecto, poucas vezes vai ter que usar o físico, né? Sim. Se você evita, você... Bom pra todo mundo. Solução. Bom pra A melhor todo solução mundo. é você evitar Sim. qualquer coisa. O bandido tá com menos um assalto lá pra Deus e você tá tranquilo. Ô Igor, que dicas que você dá para as pessoas andarem? Você já falou, né? Não ficar olhando no celular, cumprimentar. Que mais que você... Primeiro, você não olha para baixo, você olha para frente, dos lados, para trás. Ótimo. Você não usa fone de ouvido que seja inibidor dos sons ao seu redor. Você pode até usar um fone de ouvido. Você pode até escutar uma música. Mas não precisa estar torando o som lá em cima. Ficar deixar alienado. alienado, né? Eu admito que eu ando de fone de ouvido sem som, até conversei com os meninos aqui, sem som, porque eu não quero que o pessoal fale comigo na rua. Mas é tutorial curitibano, é outra Eu sou história. curitibano, né? Não aguento. Eu que sou do interior, não aguento vocês. É que eu não quero que me ofereçam alfajor Entendi. e chicolatinho. Entendi. Mas assim, se eu for escutar música, eu boto música baixinha. Não tem problema nenhum. Estou andando de Sim. casa, em locais que tem menos pessoas, eu até boto música. Aqui na 15, ou realmente eu chego ali a partir da Visconde Nácar, alguma coisa assim, ok, desliga o som, fica atento, porque moto vem por trás, bicicleta vem por trás, agressor vem por trás. Eu vou andar lá alguns passos, eu vou olhar para o lado, não preciso olhar para trás. A minha visão permite que eu, olhando para o lado, eu enxergue quem está atrás de mim. Se é para um lado ou para o outro, tanto faz. Então, ficar atento é metade da solução dos seus problemas. Legal. Eu acho que nesse ponto é... E eu acho que ia ser legal de entrar agora na questão técnica, porque você passou por cima, na questão do que todo mundo consegue se defender, Sim. independente do biotipo. Sim, Como que isso é trabalhado? ponto. Assim, não Ah, tem... pontos mortais. Não, Vamos lá, chegou o João sem braço, só tem um braço, beleza? Ele vai trabalhar com a mesma turma. pode trabalhar com a mesma turma. Tá. Dificilmente existe alguma limitação física que iniba qualquer tipo de relação à defesa Que não pessoal. possa ser adaptada, Não possa todas ser podem ser adaptadas, né? Sim. Ai, que legal. É necessário. Né? Sim. Cara, Se que você maravilhoso não isso. tem um braço, não quer dizer que você não consiga se defender. Quer dizer que você só não tem um braço. Sim. Cara, você tem o outro. Você Ajusta. tem 2 pernas. Tem a sua boca, se precisar morder. Quantos tem o caras têm os joelho. 2 braços e sabem dar soco com um braço? Ou não sabe fazer nada. Nenhum dos dois. Parece um malacufu, o cara que fica girando o braço parecendo que é um helicóptero. Cara, é tipo, não sabe acontecer. Um cara com um braço, com um soco efetivo, Sim. derruba alguém. Realmente, um soco tem condições de derrubar qualquer agressor. Se você souber acertar, com a explosão necessária, física, no local certo. Existe uma quantidade de pontos assim? Fiquei Pensa- curiosa na história Pensa dos assim, pontos. independente se é homem ou mulher, tá? Tá. Quais são os pontos sensíveis do corpo humano que, se você der um tipo de lesão naquele ponto,
iniba grande parte dos movimentos do agressor. Tá. Olhos, nariz, Garganta, né? Aqui eu já têmpora, imaginei aqui que... coluna, na parte da nuca, costela, boca do estômago, meio das pernas, joelho, a parte superior da sua mão. Se você acha que não acontece nada aqui, mas se você der um soquinho leve na sua mão aqui, vai doer pra caramba. Essa eu não sabia. Tenta- Não vamos testar. Não acredito totalmente em você. Deixa eu fazer. Eu nunca deixar minha mão inoperante. Então, assim, se você realmente der com vontade, você quebra a sua própria mão. Ou quebra a mão do agressor. Simples, é frágil. Entendi. Locais frágeis do corpo humano. Faz sentido, o osso é bem fininho aqui. É igual o pé. O pé, você anda com ele o tempo inteiro. Então, a sola do pé tem a condição de você se jogar em cima de algum lugar, com o pé em cima de uma pedra, uma coisa assim, não machuca. Mas a parte de cima... A parte de cima não tem nada. Da parte de cima, qualquer coisa que você bata lá, o dano é grande. Ah, que legal. Então, aonde não tem músculo ou osso para proteger, é um ponto sensível. Interessa onde? E tem pontos que a pessoa desmaia? Se você der um bom soco na garganta, ele desmaia. Na garganta. Se você der um soco na têmpora, um golpe na têmpora, ele desmaia. Se você... Qualquer dor grande, ele pode desmaiar também, tá? Então, se houver uma fratura de maxilar, se houver qualquer coisa assim, ele pode vir a desmaiar. Ou vai que o cara é aquela pessoa que não pode ver sangue. Ah, viu sangue, desmaia. Então, assim, não quer dizer que o desmaio não quer dizer que o dano foi extremamente traumático. Entendi. Tá? Depende da pessoa. Depende. Tá? Tá, mas eu queria perguntar assim bem isso. Se tem alguns pontos que você procura justamente para provocar isso. A pessoa apagar. Faz o seguinte, conta uma experiência sua, já que você tem algumas. Legal. Tá. Que aí você já mostra na prática como que você funciona. Não, enquanto você está pensando, não tem campeonato, né? Não, já que não pode existir, né? É, porque... Porque assim, se houver campeonato, existe regra. Ah, é verdade. Se existe campeonato, Tem existe juiz. juiz. Se existe regra, existe juiz, não existe Krav Maga. Tá? Você já tirou a vida da luta, que a vida da luta... Que é eu causar um dano extremo no meu agressor. Entendi. Existem agressões que eu saí de um agressor ou de mais agressores. Qual que você prefere? Eu quero demais. Tá. Mas você foi uma situação real? Todas são situações reais, tá? Em primeira pessoa aconteceu com ele, tá? Mas me conta como que foi, em onde você estava, eu estava no gosto centro do contexto. Não, a gente vai junto aqui, vamos lá. No centro da cidade, aqui para perto do Sesc da Esquina ali, não sei se o pessoal sabe, mas enfim, perto do Sesc da Esquina. Estava tendo manifestação no dia. Eu não lembro se era pró ou contra o governo, isso é indiferente. Sim. Tá? E a rua era uma rua extremamente calma, longe da manifestação, e estava vindo 5 rapazes de, sei lá, 20, 25, 30 anos, brincando na rua, tá? Assim que eles passaram pela metade da rua, eu estava no começo dela, assim que eles passaram na metade da rua, eles abriram como se fosse uma tarrafa, como se fosse uma rede, na rua, e os 5 foram andando para cima. Você se refere à formação deles? Formação. Eles andaram em formação na rua. Eles estavam em 5 e viraram formação. Eles estavam brincando, de repente eles fizeram uma formação. Armaram para, não sei se foram, eu não sei se era para me assaltar, eu não sei se era para me bater, qualquer que seja a loucura que os caras tiverem, tá? Bom, basicamente, o primeiro levou um soco na garganta e ficou inoperante. O segundo levou um chute no joelho e ficou inoperante. O terceiro e o quarto, um deles tinha um bastão na mão, eu consegui esquivar do bastão e... Ai, gente, mas cena de filme isso aí. Foi surreal. Assim, foi de verdade a única situação que eu vi que a minha vida realmente podia estar em risco, tá? Um com bastão, bati nele e bati em outro também. E um deles saiu correndo e os caras lá de baixo pegaram. Então, assim, eu bati em 4 agressores. E o mais legal pra mim foi que foi quase sem pensar. Eu me vi naquela situação. Você parece que entra num estado de solução. Assim, ok, vou passar por isso, logo tem que resolver. E não dura 1 minuto. Não dura nada. Você simplesmente acontece. E a solução para mim foi acontece. Não teve qualquer tipo de dúvida, não teve qualquer tipo de receio na hora. Depois você pensa assim, ai caramba, podia ter realmente sofrido algum tipo de agressão, ai caramba, podia ter sofrido um monte de coisa. Mas aí depois, já passou. Né? Aí vem aquela adrenalina depois. O baixar da adrenalina. Né? Porque na hora essa adrenalina você está
mandando ver. Mas depois, o baixar, você tem a resposta corporal para isso, né? Mas no máximo deu, acho que 2 golpes em um só. 2 deles caíram com um golpe e os outros 2 com 2. Então, assim, foi mágico para mim, foi surreal. E hoje eu sou grato, extremamente grato a IME que criou, sou grato ao mestre Kobe, quem trouxe Krav Maga para o Brasil, sou grato ao professor Gerson e à instrutora Fernanda, que talvez ela apareça aqui um dia. Com certeza, quero trazê-la. Por me ensinarem. Que legal. Porque realmente, se eu for parar para pensar, pode ter salvado a minha vida naquele momento. Com certeza, vamos analisar o contexto. É uma covardia das mais básicas possíveis. Você está dentro de uma manifestação, mesmo que você não esteja perto, a gente sabe que isso é contado como estatística. Sim. Ia chamar o quê? Confusão em manifestação. Um cara inconsciente. E para eles era boa. Estou em 5, tem um cara ali, que certamente se devia estar mega paisana no centro, devia estar andando de chinelo mó de boa ali, né? E eles falaram, ali que vai dar tudo certo. E nunca vem em 5 para fazer carinho ou para dar uma derrubada. É para amassar a pessoa, a gente sabe. Covarde em grupo é a pior coisa. Então, certamente, você salvou a sua própria vida. Eles respondem, quanto mais em grupo, mais problemático, né? O psicólogo já sabe que tem aquele efeito manada, aquela coisa assim que um incentiva o outro, e de repente está todo mundo fazendo besteira, não sabe como, porquê, etc. Então, para mim, foi a agressão mais séria que eu passei, mesmo passando por agressões com arma de fogo, saindo sem problema nenhum. Tá? Então, assim, a resposta que eu tive nesse momento foi muito mais agressiva para mim, né? De você ver todo aquele trauma que você causou. Mas, de verdade, eu estava bem tranquilo, bem feliz com toda a resposta. Você estava na situação mais extrema possível. Eram 5 caras. Tipo... É surreal. E conta da arma de fogo. A arma de fogo perto da Visconde de Naca. Cara, essa rua aqui é longe. Por onde eu vou andando daqui a pouco. Se não tiver mais programa, foi um prazer. O cara de moto deu a volta na rua, assim, eu tava do outro lado da rua ali do Expresso. Ele de frente, passa o celular. Eu falei, tá bom, passo. Eu tô a 3 metros dele, ele com a arma de fogo apontada para mim, passo. Vou levar para você. Aí ele não se aproxima. Eu falei, então tá bom. E fiquei parado. Aí ele, me dá o celular. Eu falei, então tá bom, vou me aproximar de você e vou te entregar o celular, porque eu não vou jogar no chão aqui, vai estragar. Tipo, cara, surreal. Aí ele, não se aproxima. Eu falei, então tá bom, fiquei com o celular na mão. Ele devia ter travado, cara, eu nunca passei dessa fase. Normalmente a pessoa joga o celular e corre. Joga o celular e sai correndo. Eu falei, tá bom, vou te entregar. Porque assim, se eu tô numa distância saudável da arma de fogo, onde eu consigo resolver, legal. Se eu tô longe, é problema para mim. Claro. Então, meu primeiro ponto foi, vou me aproximar. Todo mundo quer correr, ele quer se aproximar. Com inteligência. Não posso me aproximar querendo ser o herói, porque eu posso levar um tiro. Herói morre. Herói morre. Mas eu ainda tenho condição plena de fazer qualquer coisa nessa relação, nesse sentido. Mais pra frente, aí ele falou lá 3, 4 vezes para o celular, cara, te entrego, deixa eu te levar aí. Eu tava quase na distância, ali uns 2,5 metros, porque ele não deixou eu me aproximar. Ele deu um tiro pro lado, pá! Aí eu falei assim, não tem nada a tirar, cara, te dou o celular aí, não tem problema. A falta de desespero em mim gerou nele. Assustou nele. Cara, assustou ele. Ele deve ter dado uma tela azul, assim. Com certeza. E foi embora. Tipo, caraca, você nem precisou fazer nada. Nada. Assim, só porque você ficou calmo. Só porque eu fiquei calmo. Assim, se eu me desespero, ele pode se desesperar e pode dar tiro. Sim. Porque tá como... qualquer movimento brusco, ele pode se desesperar e pode dar tiro. Então, calma. Calma é metade da nossa solução para isso. E você foi no verbo dele, porque ele falou, me passa o celular, você falou, estou levando. Estou levando. Porque se ele tivesse a cabeça fria, ele ia falar, não, deixa em cima e sai. Você não tinha como falar com ele. Você conseguia responder o que ele falava. Quero o celular, estou levando. Estou levando. E ele não sabia o que fazer além disso, maravilhoso. Então, assim, porque ele tava tão tenso, aquela história do bandido também tá tenso. Ele tava mais nervoso que eu. Porque ele fica esperando o nervosismo ali, né? Ele tá numa situação de poder, né? Ele deve ter bugado. Ele deve contar isso no universo invertido, no podcast de bandido. Uma vez eu encontrei um cara, fui pegar o celular dele e não se mexia. Maravilhoso. Ele só falou assim, te entrego o celular, tá? Toma. Aí ele, eu não sei fazer não passei dessa fase. Não passei dessa fase. Muito legal, mas olha como a tranquilidade, a autoconfiança, ela acaba em relações de poder. Quando você mantém a calma, você inverte o jogo mesmo, né? Sim.
porque isso faz toda a diferença mesmo. E em todos os sentidos, né? Porque até se no final tivesse levado o celular, no ponto que você trouxe de manter a calma, o seu pós ainda é melhor. Levou meu celular, é a vida, eu estou mais calmo. Você sempre vence com a calma, né? Por isso que é tão difícil mantermos a calma, né? E o desespero é problema. Desespero, para qualquer que seja o sentido, é problema, né? Se você tem qualquer que seja o seu trabalho, você está desesperado para solucionar aquilo, você não vai solucionar da melhor maneira possível. Sim. Sempre vai ter alguma sequela da tua atitude. Seja um erro de cálculo, Sim. seja esquecer um paninho dentro do médico, lá, qualquer que seja o erro, ele acontece por desespero, por despreparo, e isso não pode acontecer em relação à defesa pessoal. Isso não pode acontecer, por isso que a gente trabalha e foca tanto na parte técnica, física, emocional e psicológica. Muito legal. E agora vamos entender como que você chegou no Krav Maga. Massa. Porque eu vejo que tem muito propósito no que você faz. Eu amo entrevistar pessoas dessa maneira. Então eu queria entender o que aconteceu para você chegar no Krav Maga, até porque não é uma coisa que sai na TV todo dia. Pelo que eu lembre, eu gostava muito do Mossad. Tá? Mossad, tipo uma CIA de Israel. De Israel. E descobri que eles faziam Krav Maga. Ponto. Passei 5, 6 anos passando ali pela Barão do Rio Branco para pegar flyerzinho da academia e nunca tinha começado. Terminei um namoro e falei assim, ok, vou fazer algo para mim. O que eu pensei primeiro? Krav Maga. Cheguei na 13 de janeiro de 2013, 12, 13, enfim. Você tinha quantos anos? Tem que fazer o cálculo aí, sei lá, 23, 24. Sim. Deixa eu ver, 2013, 25 anos. Você tá com quanto agora? Mais fácil. Eu tô com 33. 33, 7, 24. 25. Legal. 24, 25 anos. E vou fazer algo para mim. Fiz a aula experimental, que é de graça, lá na academia. Na verdade, qualquer aula experimental na federação, tá? E desci, fiz a minha inscrição. E desde então, nunca parei. Eu treino entre 2 a 4 vezes por semana. Dou aula 4, 5 vezes por semana. Eu vivo Krav Maga, assim. Aí virou sua profissão? Virou minha profissão. Eu sou formado em História. Olha que legal. Eu tenho pós-graduação em negócios digitais, quando eu tinha um e-commerce, em uma época eu vendia produtos geeks, tipo Hobbit, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Aí migrei para defesa pessoal como aluno. Quando eu saí da minha primeira agressão na faixa amarela, que foi um assalto na Santa Quitéria, eu falei assim, puxa, eu gostaria de talvez dar condição disso para alguém. Aí foi trabalhado pelo instrutor, né, pelo professor Gerson. Ele viu uma possibilidade de eu ser instrutor, então ele deu todo esse caminho das pedras para mim, né? E desde então, o meu prazer, a minha felicidade em dar aula é quando um aluno chega para mim e fala assim, instrutor, aí tem aluno que fala errado, mas fala professor, ou me chama pelo nome, ou às vezes nessas horas não consegue nem falar direito, ele fala assim, consegui. Na hora que ele manda um conseguir, é maravilhoso. É assim... Você participou, cara, de alguém salvando a própria vida. Você salvou a vida daquela pessoa junto, né, cara? É mágico, é mágico. Tem aluno que defende a família. Ele entrou para ter condição de defender a família. 1 ano e meio depois foi necessário, ele defende. As meninas que às vezes não são mais agredidas em casa ou fora delas. O aluno que tem autoconfiança. O aluno que ganha uma promoção no trabalho. Que ele tinha medo de se expor aos riscos do trabalho. E de repente ele começa a se expor, ele vê que ele é bom naquilo e ele cresce no trabalho. Então o Krav Maga ele não é só para a rua, ele é para a vida. Ele é uma filosofia onde eu consigo realmente enfrentar os meus problemas diários. Você fortalece a mente da pessoa através da autoconfiança, né, cara? Assim, trabalha tudo, na verdade. Que lindo. Bem legal. Vamos pro top 5? Você que manda. Vamos lá. Que bom que você sabe que a pergunta é retórica, né, meu amigo? Então vamos manter nessa linha já, Igor. Você já me conhece, sabe que a gente quer aquela resposta que veio do âmago, entendeu? Então, um top 5, pra quem não sabe, são 5 perguntas. Eu gosto sempre de traduzir pro público. Afinal, somos poliglotas, né? Top 5. O que te move? Cara, seria muito engraçado se falasse as pernas, né? Tranquilo, a resposta é sua. Mas, assim, o que me move hoje é a possibilidade de mudar para melhor a vida de alguém. Tanto na parte de Krav Maga, quanto na parte de energia renovável, né? Como a gente conversou antes, eu trabalho também na parte de energia renovável.
Entra um pouquinho nisso, da energia renovável. Até porque É. vai ser uma pauta que eu vou trazer em breve aqui. Então, assim, na parte da pandemia, dar aula estava mais difícil, né? A gente tem que se reinventar, a gente teve que agregar valor para nossa vida, porque às vezes dando aula estava mais difícil. E eu pensei, poxa, como é que eu posso realmente mudar a vida de alguém ou da comunidade, ou da sociedade, enfim. E eu vi alguns pontos. Eu falei assim, putz, eu sempre gostei da parte de energia renovável, mas eu nunca trabalhei com isso. Bem longe, na verdade. E, putz, quero trabalhar com isso. Aí eu conversei com um amigo, esse amigo falou assim, olha, eu conheço um fulano que é dono de uma empresa. Eu falei, tá bom. Fiz a entrevista, no mesmo dia eu fui contratado, assim, e estou há mais de um ano lá, está sendo bem legal, o desenvolvimento está sendo bem bacana. Então, o que realmente me move é a condição real de eu mudar a vida das pessoas para melhor. Que legal. Legal. A segunda você faz, minha amiga? Assim, de supetão? Ah, sempre, Faz né? a segunda você, eu vou pensar na terceira. Ok. Meu amigo, eu queria que você nos contasse um caso que tem relação com o aprendizado que você passou para alguém. Então, seja um caso de um aluno ou de um parente que você viu que executou algo que você ensinou. Tá, eu vou falar sobre 2 casos. Pode contar, Tá. tranquilo. Primeiro sobre um aluno, segundo sobre uma pessoa que nunca treinou. Ótimo, era aí que eu queria Ok. chegar. Aham. Primeiro aluno, ele tem 40 anos, mais ou menos, indiferente. Ele começou a treinar para defender a família do vizinho que era surtado. O vizinho já tinha tentado bater nele, ou se bateu nele, enfim, eu não lembro. Ameaçou a esposa, ameaçou a filha com 10 anos, 12 anos. Ele falou assim, poxa, eu não consigo hoje defender a minha família. Ele começou a treinar, deu acho que é um ano e meio. O vizinho, em um desses surtos perturbados dele, foi agredir ele e a esposa, saído de casa. Ele simplesmente fechou a mão e deu na cara do cara e falou assim, nunca mais você vai fazer isso com a minha família, nunca mais vai fazer isso com a minha filha, comigo. Então, assim, ele conseguiu. Aí ele chegou na academia, eu estava lá, acho que treinando, uma coisa assim. Ele, se eu posso falar contigo? Eu falei, posso. Aí na hora que ele chega, olha pra você vê o olho dele marejando, fala assim, consegui, defendi minha família, o senhor não sabe. Pô, pensa, um cara com 10 anos, 15 anos a mais do que eu, falando assim, senhor, você não sabe, mas é de verdade. Você não sabe, eu comecei aqui porque eu queria defender a mim e a minha família. E por sua causa, pelos ensinamentos que você teve, pela paciência que você teve, porque fisicamente ele nunca tinha feito atividade física, então assim, quanto mais velho você tá e nunca fez nada, mais difícil você trabalhar. Então a paciência que eu tive com ele de ensinar, de melhorar, de refinar, ele conseguiu. Que legal. Então assim, isso pra mim é uma conquista que eu carrego no fundo do meu coração. Nada me tira. Isso é realização de vida. E a segunda, meu pai, que é bizarro também, porque ele não treina, mas a gente conversa bastante, né? E teve uma situação na casa da minha tia, na praia, onde um rapaz estava tendo um surto psicótico e estava correndo atrás da esposa dele e a esposa estava grávida. Ele com uma faca na mão, tentando esfaquear o filho dele, a filha dele, não lembro se era homem ou mulher, tendo um surto falando que aquela criança não era dele e tudo mais. Mas, tipo, já fazia muito tempo que era dele, já sabia, ele teve realmente um surto. Um surto. E, enfim, eu cheguei lá depois da situação, questão de 15 minutos, meia hora, e minha tia e meu pai me contaram, né? Então eu não tive presente para ver. Mas diz que na hora que ele foi dar a facada na barriga da esposa, que era, cara, já estava criança lá, meu pai conseguiu pegar a mão dele, tirar a faca de perto do alvo e controlar, enfim. Aí o pessoal tentou linchar ele estava tendo o retorno do surto, enquanto meu pai estava controlando, e não deixou ele ser linchado. O que eu também acho muito legal, porque você não bate alguém no chão controlado. Né? Agressão, você defende a agressão e tá ali. Deixou inoperante. E tem a justiça que vai fazer o que lhe cabe. Não é seu papel linchar justiça com as próprias mãos não é bem por aí. É selvageria, não é justiça. Eu vou te deixar só na última pra fazer, tá bom? Pra te deixar menos fria.
Tá? Eu achei muito bacana os dois exemplos, ótimo, que aí o seu pai, você chegou a falar diretamente com ele sobre Krav Maga ensinando, ou é mais dele pegar no dia a dia? Mais pegar no dia a dia. É uma conversa ali, uma conversa aqui. Que legal. Isso que é bom do Brasil, né? Não precisei perguntar antes fora se tinha algum caso de violência. Tem, óbvio que tem um monte, vou escolher 2. E o bacana, se a gente fosse analisar do primeiro exemplo, que maravilha, a gente está falando de um senhor, relativamente, né, 40 anos não é tanto senhor, mas enfim, sedentário. Uhum. Mesmo as pessoas que não são sedentárias não se sentem prontas ou aptas a defender alguém, porque luta é uma coisa sempre muito distante. Então eu fico imaginando o quão distante era dele esse sonho de defender minha família. Ele devia... Imagina a autossabotagem dele. Gente, eu não faço, nem sequer corro, não faço uma esteira, vou querer defender minha família. Ele não sabia fechar a mão, pra ser sincero. Assim, o fechar a mão é engraçado, mas tem muita gente que não sabe fechar a mão. Tá? A gente trabalha segurando uma caneta, segurando um talher, mas fechar a mão da forma ideal para eu não machucar a minha mão ao causar algum trauma em alguém, é difícil alguém saber. Por isso é tão comum darem soco na cara de alguém e quebrar o próprio dedo. O pulso. Com objetivos diferentes, por exemplo, você pega alguém das artes marciais que usa luva, usa proteção na mão. Ele está com o costume de não fechar a mão por completo. Então, na hora que ele vai fazer qualquer tipo de defesa na rua, ele faz naturalmente o movimento da mão como se ele estivesse segurando uma luva. Então ele fica com espaço entre os dedos, entre o polegar e tudo mais. Na hora que ele acerta alguém, a mão tá leve. A mão tá sem firmeza. Ele quebra a mão. Ele quebra a mão e a lesão é bem mais leve no adversário. Bem mais leve. Ok, vamos à pergunta 3, meu amigo. Qual foi o pior momento da sua vida? Quê? Pior momento da sua vida. Ai, caramba. Pior momento da minha vida. Emocionalmente. Que você Cara, eu acho que foi a separação dos meus pais. Eu tinha 12 anos. Eu era uma criança muito feliz. A separação deles foi difícil de entender. E passei anos revoltado. Anos sendo um garoto infeliz. Engordei bastante na parte de adolescência. Chegava a ser rebelde em casa ou era uma coisa mais introspectiva, a sua revolta? Eu era muito nervoso, muito brabo. Uhum. A minha resposta era uma resposta agressiva, mas eu sempre fui de responder pela ordem, sempre fui de responder pela lei de casa. Então, se meu pai falava, minha mãe falava, eu acatava. Mas eu acatava com violência. Então, fechava a porta, estragava a porta, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho, de verdade, que esse foi o maior trauma para mim, porque para mim os dois eram a estrutura, né? Uhum. Então, acho que... E hoje, quando você olha, não é a quarta pergunta, é só um adendo. Hoje, quando você lembra desse momento, você entende que era um relacionamento que estava meio que para quebrar e você, como criança, estava fantasiando algo perfeito? Ou você ainda meio que vê que não consegue entender por que aconteceu esse... Não, quando você é criança, você não percebe as coisas, Uhum. né? Hoje, eu vejo que os dois não tinham que estar juntos, né? Passaram momentos felizes, uhum. Não era mais saudável, logo se separa para não existir maiores problemas, porque, meu ponto de vista, se você está num relacionamento onde não é mais saudável, realmente saudável, não tem por que você ficar nele. Eu mesmo me separei porque eu não queria que minha filha ficasse me vivendo brigando com a mãe dela. E hoje a gente tem uma relação ótima. E a filha com certeza está muito mais feliz do que se você ficasse vendo brigando de noite lá. E por ela ser novinha, ela entendeu muito rápido e levou me ensinando muito na boa. Eu nem vou falar porque que eu me separei e dar um podcast enorme, mas tudo bem. É legal você falar sobre isso, né? Porque, na verdade, às vezes confunde, né? Porque a gente costuma, na psicologia, chamar a adolescência, a rebeldia natural, normal da adolescência. Então, normalmente, eu tô com um de 13, Deus o livre. Olha, vou te falar. Qual que é o nome da peça? Adrian. Esses dias ele me soltou assim, a minha vida virtual é mais legal que a minha vida real. Aí eu falei, então eu vou destruir todos os seus eletrônicos, que eu vou tirar de você e você vai descobrir que a vida virtual não existe. Daí ele... Mas enfim, então daí às vezes mistura justamente isso, essa agressividade,
rebeldia, que é natural, com um momento também Sim, marcante. trabalhar com os hormônios, isso aí é complexo. Tá, agora a quarta pergunta. A minha pergunta. Não, essa é a última. A Te deixei última? pra última já, Libriana, relaxa. Tá. É isso. É que Você tem agora mais que eu tempo pra tenho a pensar. pergunta, daí agora eu fico só. Olha, você viu o que manda? A pessoa mandou esperar, eu joguei lá pra última, não vai Eu ser mandei agora. esperar a Então terceira, deixa. agora você jogou. Vai, meu amor. Faz você agora. Tô curioso, vai. Não. Igor antes Krav Maga, Igor depois Krav Maga. Igor antes de Krav Maga, procurando o caminho de vida. Igor depois de Krav Maga, com caminho destino. Caminho realizado, com destino Te trouxe norte. trouxe. E Trouxe caminho de vida. características, assim, que você tinha antes e que você depois... A revolta mudou bastante, Uhum. tá? Então, assim, o medo da vida, o medo das desestruturas da sociedade, Sim. seja seus pais e filhos, seja companheiros e tudo mais, eu era muito mais inseguro. Uhum. E a segurança que me trouxe, isso é bagagem para qualquer situação. Amigos realmente leais, amigos que eu posso contar. Igual o IME, participou de uma agressão com 3, 4 amigos, protegendo todo o bairro. E eu posso falar que tenho o Rodrigo, tenho o Diego, tenho o Lucas, que se eu estiver na rua, do lado, eu não tenho medo de nada. Então, assim, amigos, a doutora Fernanda, o professor Gerson, os outros tutores, Emerson Prato, Danilo, Denis. Que chega a ser uma irmandade, né? É realmente uma família que se suporta. Que legal. Não se suporta no sentido ruim da palavra, mas que dá realmente suporte ao outro. Então, a condição de eu enfrentar o mundo pós-Krav Maga. Que legal. É bonito isso, porque somos românticos, né? Eu mais que você ainda, mas pessoas com propósito têm um olhar muito bacana. Ainda, sim, Porque ela sempre vai jogar pra mim de volta. Ele ficou revoltado que você roubou a pergunta dele. Não roubou minha pergunta. Minha cabeça é mais maluca que a dela, nunca vai coincidir. A Sandra é maravilhosa. Mas eu acho muito bonito isso em você, porque a gente está falando de uma luta física, mas a gente percebe o quanto isso alimenta a tua alma, entende? Então é isso que eu acho bonito. Porque a gente está falando do literal, que acaba com os punhos cerrados, mas o que na verdade te alimenta é o propósito que isso te traz. Então isso eu achei fantástico. Então a minha última pergunta é: o que é o amor? O que é amor? Amor é dedicação. Amor é uma construção. Eu acho que você não consegue escolher de verdade o que você vai amar, o que você não vai amar. Amor é uma coisa que simplesmente acontece e que você alimenta. Se você não alimenta, ou você deixa de amar aquilo, ou aquilo deixa de amar você. Seja qualquer coisa a situação. Se eu não alimentar o Krav Maga na minha vida, eu posso ter me tornado um apaixonado, mas eu não amei aquilo. O amor é o que move a gente, que nem você perguntou antes, né, como uma coisa que me move. Mas o amor, seja em relacionamento, seja em trabalho, seja em vida, amor realmente é o que me dá força. É o que realmente me dá força para olhar para frente e falar assim: ok, eu sou feliz, fui feliz, e por conta do amor, eu realmente vou ter condição de ser feliz no futuro. Então dá para dizer que esse alimentar te poderia colocar num paralelo da disciplina? De ter disciplina e manter aquilo vivo em você e aprender cada vez mais? Sim, acredito que sim. Eu achei legal que você falou, por exemplo, do que é o amor e a relação diferente com paixão, que seria algo sem estar alimentando. Achei bacana. Paixão, você se apaixona, dura um tempo e acaba acabando, né? O amor, se você não alimenta, ele não fica. Ele é uma árvore, ele realmente é vivo. O amor é vivo. Então, se você não alimenta, se não rega, você não consegue colher os frutos deles por muito tempo. Amor sem disciplina é só paixão, Igor. Garoto. Irmão, valeu por essa entrevista maravilhosa, muito conteúdo, você é incrível. Gatona, você só melhora, me divirto demais contigo. Começamos com uma grande convidada, agora uma grande parceira. Totalmente espontânea, essa que é a graça, que não para de sorrir. Minha amiga, dá seus recados finais, por gentileza. Obrigada de novo, adorei te conhecer, Igor. Vou lá fazer, cara. Eu quero levar o Adrian fazer.
É legal. A partir de 12 anos. Aí ia perguntar, que idade que começa? 12? A partir de 12 anos. Daria para levar um pouquinho antes? Até daria. Mas realmente ensinar alguém a se defender e falar de verdade o que é defesa pessoal, a partir dos 12 anos é bem saudável. Mas bacana. Então foi um prazer estar de novo aqui. É uma delícia. Eu adoro bate-papo, adoro gente, adoro conhecer gente com propósito. E eu acho que isso também me move, né? Trabalho com isso, trabalho com pessoas, gosto de pessoas. Então é sempre um prazer estar aqui. Para quem quiser acompanhar, Sagicom, _possibilidades no Instagram. Tem site novo aí também. Então, estamos aí. Muito obrigada, meu querido. Valeu. Igor, seus recados finais aí. Você fez uma cola, né, no comecinho do programa. Eu deixei aqui porque eu não sei de cor a parte de telefone, né? Mas se o pessoal quiser ligar lá no Centro de Krav Maga do Paraná, consegue as informações de qualquer estrutura da federação, que é no 3039-3767 ou no 41, também celular, aí no caso celular, 99898-8044. Mas dá para procurar na internet, kravmaga.com.br. Então, assim, é básico, dá pra qualquer lugar da federação. Se quiser do Paraná, CKMPR, Centro de Krav Maga do Paraná, ckmpr.com.br. Se quiser me seguir no Instagram, é igor.dudek. E eu estou à disposição para tirar dúvida de qualquer pessoa. Valeu, irmão. Show. Como tudo que é importante na vida tem sempre um órgão competente. No caso é a federação, é só a galera seguir que tá garantido o conteúdo. Agradeço a audiência de todo mundo. Foi mais um Café com Neurônio. Fique com a gente toda sábado e quarta-feira. Um abraço. Tchau.